Não apareceu nada lá ainda. Ah, mas ele vai entrar e tudo que a gente falar a partir de agora está sendo gravado. Tá bom. Tá bom. Beleza. Vamos reiniciar aqui. Opa! Já deveríamos estar ao vivo, hein? É que hoje a internet ela tá com um delay um pouquinho maior, pelo menos pra gente. Ó, tá indo. Feito! Leila, estamos ao vivo. Oi, Johnny! Leila, estamos ao vivo. Você tem que baixar o seu som aí do seu celular, viu, Leila? Eu já tinha colocado no silencioso, hein, Johnny? Desculpa aí. Então, muito bem-vindo a todos. Né? Eu estou entrando aqui de convidado da Leila para ajudar a administrar essa aula de hoje. Né? Vocês vão ficar sob comando da Leila e da doutora Rosângela, né, Leila? Isso! Oi, pessoal, estamos aqui aguardando a nossa mestra. Ela deve estar chegando daqui a pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar um pouco do conhecimento dela, né? Compartilhar também. Então, quem tiver perguntinhas aí, já pode até ir colocando, né, Johnny? Já pode chegar as perguntas. Já pode colocar no chat aí que a doutora Rosângela já está terminando de passar o batom. Né? Não sei se podia falar isso ou não. Não sei, aí é contigo, né? É contigo. Johnny. Vou dar uma olhadinha aqui, se ela terminou de passar o batom. Tá, Leila, mas é uma honra aqui você nos convidar aí para participar dessa live. Aí pro pessoal de Brasília, né? A gente que cuida de regiões determinadas aí com o nosso trabalho. É um trabalho lindo que a gente faz, não é, Leila? De ser intermediário de transformação de vidas, né? Ó, sim. A doutora Rosângela chegou, vou dar um start aqui para entrar na sala de aula, viu? Antes, deixa eu falar para você. Oi! Tudo bom, pessoal? Tudo bom, doutora? O som tá bom? Tá ótimo o som. O retorno tá bom. Muito bom, muito bom. Tá. Já estamos ao vivo, viu, doutora? Nós estávamos aqui trocando ideia, já iniciando a aula. Ótimo, excelente. Doutora Rosângela. Conseguimos ver uma maremoto da tua parede aí. É em homenagem ao que nós vamos, hoje à noite, daqui a pouco, depois dessa live, nós vamos estar com o doutor Orozco. E essa imagem, olha que interessante. Essa imagem eu ganhei de presente, esse é um pôster que eu ganhei de presente no meu aniversário, ano passado, em Portugal. Eu passei o meu aniversário com o doutor Orozco e toda a turma de Portugal maravilhosa. Beijos a todos, me receberam sempre muito bem lá. Já tenho grandes amigas e amigos. E eu recebi de presente de aniversário esse pôster, que no Instituto ADO, que é o Instituto do Masaru Emoto, o que continua sendo um instituto de ciência e pesquisa pelo filho dele, né, que cuida agora, nesse instituto eles levaram a chave da coerência, que é a chave desenvolvida pelo Orozco, e eles passaram a chave numa gota de água. Então, bateram a foto da gota antes, né, e depois bateram a foto da gota depois. E é esta foto aí, com a intenção, né, passada pela chave, formou essa imagem. E olha que coisa mais linda, gente. A imagem, ela se reproduz dentro dela mesma. Se vocês olharem a imagem ali, é muito interessante, muito interessante. Isso é uma das coisas que a gente deveria estudar um pouco mais, né? A capacidade que a gente tem de ampliar as nossas intenções. Mas hoje nós vamos conversar sobre saúde mental. Estou muito feliz de ter a Leila aí com a gente. Eu também, estou super feliz. Eu quero até fazer meu agradecimento agora no início, né, ao Johnny. O Johnny é representante do Rio Grande do Sul,
que está nos ajudando com essa live, né? Com a plataforma dele. Gratidão, Johnny, ó, você foi incrível, tá? Também quero falar para a doutora Rosângela o quanto eu honro e agradeço pelo seu trabalho. Cada dia mais você me inspira, me ajuda muito e ajuda muita gente com o seu conhecimento. Então, assim, gratidão pela sua dedicação em espalhar a saúde quântica no Brasil, né? Isso é maravilhoso, eu me beneficio todo dia, meus clientes, meus familiares. Então, está aqui meu agradecimento, tá bom? Eu que agradeço muito, porque eu fico muito feliz de ter várias pessoas como você na nossa rede, como eu digo, né? Que é mais ou menos assim, a gente cria uma onda, né, de informação, e as pessoas que vibram na mesma onda, na mesma vibração, na mesma frequência, entram nesse processo. Isso me deixa feliz de ter você com a gente. Ai, fico muito grata, muito grata. Então tá, vamos começar? Vamos começar, né? O pessoal está aí esperando. O pessoal está aí. Olha, boa tarde, Karen, Ione, Tcheuri, Anne, Sueli, está todo mundo aí prestigiando a doutora Rosângela, né? Vamos colocar perguntinhas e vamos começar aí. Isso. Com a senhora. Então, quando a gente conversou sobre fazer essa live, sobre a saúde mental e como que a gente podia modular a saúde mental, foi mais assim para ter uma conversa, né? E, claro, responder dúvidas do pessoal que nos assiste. Mas uma coisa que eu acho importante, Leila, é as pessoas se darem conta que quando elas têm uma ideia do que é esse nosso mundo quântico, ou seja, nós conseguimos mudar os paradigmas, né, na cabeça das pessoas, e isso, claro, mexe com as crenças das pessoas, há um benefício maior do que somente conhecimento. Há um benefício também de aplicação disso na própria vida. E as pessoas que mudam, aliás, é algo que sempre me deixa emocionada, é justamente essa certeza. Quando você muda, você também muda o teu ambiente, e você espalha a mudança, né, e talvez isso seja algo que as pessoas não param para olhar, para pensar, porque esse mundo moderno faz com que todo mundo anda muito rápido e não presta atenção nas coisas, ficou tudo muito, muito acelerado, né? Até tem uma proposta do Cury, lá do Augusto Cury, que é a síndrome do pensamento acelerado, que ele chama, que é diferente da hiperatividade do TDAH, né? São pessoas que não têm alterações, vamos dizer assim, nem mentais, nem emocionais, mas elas aceleram o pensamento em função do ambiente, né? E das exigências modernas. E, então, eu gostaria muito de que você nos desse também a sua experiência nisso, porque você tem trabalhado bastante com os seus clientes, seus pacientes, em função de modulação da emoção, mas muito mais desse nível mais energético do que na situação de psicologia ou psiquiatria. As pessoas confundem muito isso, né? Elas ainda ficam presas na ideia de que só psicólogos e psiquiatras que têm que tratar a pessoa. Na verdade, o que nós estamos dizendo é que todos nós, aprendendo um pouco a lidar com essa energia e com a possibilidade de usar florais, os florais quânticos, que é onde a gente mais trabalha, a nossa maior experiência, né, tanto minha quanto sua, e também você pode associar outras terapias, o que eu acho fantástico, né? Mas o que eu queria dizer é que o que nós propomos não é tratar doentes mentais, não é tratar psiquiatricamente. O que nós propomos é regular e modular e equilibrar a saúde mental das pessoas como uma situação holística e de promoção de saúde e de promoção de bem-estar, né, de qualidade de vida. É bem diferente quando você tem uma pessoa, por exemplo, vamos pegar uma doença mais séria, um esquizofrênico. Nós não vamos tratar a esquizofrenia do esquizofrênico,
ele vai tratar com o seu psiquiatra, ele vai ter que mudar ambiente, ele vai ter toda uma situação. O que nós vamos fazer é apoiar energeticamente para que este paciente possa desenvolver uma vida melhor, com qualidade, com saúde, mesmo tendo esquizofrenia. Eu acho que essa explicação, ela está muito importante hoje, para que as pessoas entendam que a nossa proposta é uma proposta de promoção de saúde. Você concorda comigo? Perfeito, perfeito. Então, na minha experiência, né, nesses 11 anos, o que é que eu tenho observado? Quando o cliente chega, né, no meu caso especificamente, eu procuro trabalhar campo morfogenético. Então, se no nosso campo morfogenético estão todas as informações, então eu posso modular aquela informação que está dissonante, né, e assim trazer o equilíbrio. Então, assim, lembrando sempre que não é um remédio, é um modulador, vai fazer correção do terreno biológico, né? E que, assim, na hora que eu começo a usar um modulador frequencial desse, seja lá para que for, né, no caso da pessoa, vai reverberar nos outros que estão à volta. E isso é fato. Um parente da casa vai observar que você está com atitude diferente, vai reverberar na saúde, claro, né? Mas vai reverberar na casa inteira, na família inteira. E no ambiente de trabalho, porque eu tenho um relato de pessoas que falam, olha, eu comecei a usar, realmente tem uma resposta muito boa, e alguém falou isso, nossa, você está diferente, o que você está fazendo, né? Então, eu penso dessa forma, eu estou trabalhando em campo, onde eu tenho todas as informações que eu posso corrigir. Tá, tem casos que eu não atendo, eu trabalho como terapeuta floral, né? Então, vai ter situações que eu vou dizer, olha, tá, a gente pode fazer essa modulação, mas precisa ir ao psicólogo, ao psiquiatra, né, ou alguma outra especialidade, isso aí a gente tem que ter muito certo, né, a proposta é fazer esse trabalho complementar. Exato. Né? Eu costumo dizer que cada um tem que estar no seu quadrado, e cada um faz parte, e nós podemos juntos fazer uma coisa mais integrada e mais complementar. E eu gosto muito de saber dessa tua experiência, Leila, porque é exatamente isso que a gente prega. E quando a gente faz nossos cursos, quando a gente tem aí os cursos da Escola Internacional de Desenvolvimento, que são cursos autorizados pelo MEC, né, a gente está aí com a proposta de real educação, educação formal, como a gente diz, né? E aí, quando a gente está nessa situação dos cursos, nós acabamos tendo alunos de várias especialidades e de várias profissões dentro da área da saúde, até fora da área da saúde. E eu gosto muito que eles entendam essa situação. A gente não está transformando ninguém em médico, por exemplo, né? Na verdade, a proposta é terapeutas florais ou terapeutas holísticos, integrativos, que possam fazer o apoio para promover saúde e qualidade de vida. É perfeitamente lógico isso, e muito necessário, né? Porque se nós pararmos para pensar hoje, 80% das pessoas que buscam a área o serviço de saúde formal, né, o hospital, o posto de saúde, eles poderiam ter resolvido seu problema sem precisar ir até lá, porque aí enche de fila de gente que não precisa estar lá. Nós temos que reservar a saúde tecnológica, que é muito boa e importante que a gente tenha, para as pessoas que estão necessitando dela exatamente no momento do risco de vida, de uma doença grave, de uma necessidade de uma cirurgia, e a gente deveria ter a possibilidade de que essas pessoas sejam atendidas prontamente, porque a grande maioria das pessoas que estão nas filas, vamos dizer assim, né, para atendimento de especialistas ou para fazer um atendimento num hospital hoje, na saúde pública principalmente, não precisavam estar lá. Elas poderiam ter resolvido seu problema no nível básico, que é esse que a gente trabalha, que é promover saúde, ou seja, modular e equilibrar o campo de energia dessas pessoas. O problema é a crença que as pessoas têm hoje
de que eles têm que ir até o médico, ou têm que ir até o posto de saúde, ou têm que ir até o seu serviço de saúde, do seu convênio, por qualquer motivo. Óbvio que existem as coisas mais sérias e as coisas menos sérias, existem o risco de vida e a doença grave, e a gente tem que também aprender a fazer a triagem disso. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui é a quantidade de pessoas que podem se beneficiar antes de ficarem doentes mesmo, e de precisar de um atendimento mais sofisticado. Isso. Então, assim, eu penso que nas doenças graves a gente pode fazer uma complementação, um suporte emocional, ou fazer um indutor frequencial para ajudar aquele órgão a se recuperar mais rápido, mas a gente nunca vai negar que é preciso ter a intervenção da medicina, né? Exato. Isso é muito importante, né, Leila? É muito importante. E como você falou, na área da saúde mental, nós podemos perfeitamente ajudar muito essas pessoas que estão com doenças graves, né? Eu tenho muitos casos de apoio que eu faço hoje como uma consultora nessa área, não o atendimento real, mas eu faço essa consultoria para os profissionais da área de saúde com grandes resultados no apoio emocional para pacientes graves. Inclusive, uma linha de trabalho que me deixa muito feliz, que é o apoio para famílias que têm crianças com síndromes raras, com doenças raras. A gente está aí com vários casos acompanhando. Óbvio que a gente não está propondo mudar o gene da criança, né, que nasceu com o gene errado. A gente não tem como fazer isso, mas a gente vê o desenvolvimento dessas crianças é acelerado no momento que você trabalha com a modulação da energia. E também o apoio que a gente pode dar para as famílias. Eu lembrei agora que no CSTQ de 2019, nós tivemos aquela apresentação do Francisco Limeira, do Dr. Francisco Limeira, que é o responsável por um trabalho maravilhoso, que é um ambulatório integrativo no interior da Paraíba, pela Faculdade Federal, e ele acompanhou crianças com microcefalia por Zika, e crianças, assim, com situações bem assim, bastante dificuldades financeiras e tudo mais, e ele mostrou o quanto que 3 florais apenas, 3 florais, usados em gel, sendo a mãe passando na criança, os dois, né, o binômio mãe-filho, receberam a informação e tiveram grandes resultados, especialmente na parte do emocional. Então, essas coisas, elas nos deixam muito felizes, e é por isso que a gente está aqui, para que todo esse povo que está nos escutando agora, ao vivo, para quem vai depois escutar, né, porque o pessoal, às vezes, não tem a oportunidade no momento e pode abrir depois e assistir as gravações, que eles tenham essa certeza, e uma coisa mais importante, esperança, né? Tenham a esperança, porque a gente pode ajudar. Nós não estamos prometendo cura, nós não queremos nos meter com o pessoal da área da saúde, que faz um trabalho maravilhoso, mas é muito limitado ao bioquímico. O que nós queremos é ampliar cada vez mais o conhecimento das pessoas. Primeiro, nessa ideia da energia, que parece tão lógica para nós, e ainda tem gente que duvida disso, né? Mas tem gente que não consegue entender, né, o que é a energia, o que é a matéria. Então, a gente também tem esse trabalho de ensinar. E segundo, essa situação em que, em qualquer situação, nós podemos ajudar as pessoas, né, não é verdade? Sim, é verdade. Eu noto também, né, entre os alunos, os profissionais que querem também aprender sobre terapia floral, eles ficam em dúvida até onde, o que é que eu posso fazer, que produto que eu posso usar. Mas, assim, para mim, você pode escolher, é uma linha muito vasta, você pode escolher dentro da sua especialidade, trabalhar com 4 produtos, o resultado vai ser fantástico. Vai ter uma boa resposta, né? Então, não precisa usar aquele arsenal de modulador frequencial. Você vai limitando o que é que você quer trabalhar e vai lançando mão daquilo e pegando experiência, né? Então, assim, essa questão de mãe e filho, isso é importantíssimo.
Porque não tem como separar mãe e filho quando está numa situação dessa, né? Pode ver. Está uma situação de uma criança numa situação de uma doença difícil, todo mundo sai, mas a mãe fica, né? Ela aguenta até as últimas consequências. Então, ela também precisa do apoio. Ela também precisa do apoio. Então, na hora que ela está passando o gel no seu filho, ela está se beneficiando também energeticamente dessa frequência, né? Isso é muito importante. E isso é um benefício que a gente sabe que pode oferecer, né? E as pessoas que quiserem aprender mais sobre isso, que nos acompanhem, né, Leila? A gente oferece tanta coisa, cursos, palestras e trocentas coisas, né? Eu mesmo larguei tudo que eu fazia para me dedicar exclusivamente a ensinar os outros. Para a nossa sorte. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu lembrei de uma cliente que ela cuida dos 2 animais, dos 2 não, de todos, porque tem cachorro, tem gato, tem passarinho, trata todos com floral, frequencial, né? E a resposta é incrível também dos bichinhos. Eu mesmo tive um caso, né, com o meu cachorrinho. Mas, enfim, já tem uma pergunta aqui, doutora Rosângela, da Isabel Rodrigues, e ela pergunta como funciona os moduladores, né, para pessoas com transtorno de narcisismo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha só, na verdade, o narcisismo, né, vamos chamar que é uma alteraçãozinha de personalidade, né? Elas não necessariamente têm doenças mentais, né? Elas podem ter esses distúrbios, né, de comportamento ou de forma de ver. Na minha opinião, tá? Uma forma das pessoas se centrarem e entenderem, conhecerem a si mesmo, conhecerem o ambiente e ajudar as pessoas na questão da autoimagem, da autoestima, né, da autoconsciência, é o nosso floral chamado Consciêncios, né? A fórmula floral do Consciêncios. Na minha opinião, o Consciêncios, enquanto modulador energético, é o produto mais interessante que existe para esses tipos. Tanto faz se for um narcisista ou o sem noção, como a gente diz, né? Eu brinco muito que eu criei o slogan do Consciêncios, né? Eu digo assim, agora com Consciêncios, o sem noção tem solução. É verdade? Legal. O que você acha? Você concorda comigo? Concordo, perfeitamente. Concordo. Consciência é incrível. É a motivação que ele dá também para a pessoa, né? O centramento, a organização mental, é incrível. Eu acho que nesse caso aí vai funcionar bem também. Talvez nesse caso, não o que eu estou falando, mas a pessoa poder se olhar a essência dela, né? Consciência, trazer essa pessoa a um ponto que ela vê a sua essência, não o que ela acha que está percebendo no ambiente, para chegar ao estado de narcisismo. Exato. Né? Eu acho que aí poderia perfeitamente o Consciêncios, e talvez uma coisa interessante também seja uma associação, né, do Consciêncios com o Neurotox. O Neurotox é uma fórmula floral que faz também uma informação energética interessantíssima. Eu brinco que é o que limpa as neuras, não é verdade? Sim, sim. Eu acredito sempre que existe por trás, né, tanto do narcisista quanto de algumas outras situações dessas, sempre existe um sentido de desvalia, né? Então, a pessoa tem que se impor como o melhor, mas, na verdade, teria que ver essa questão, né, da desvalia. Então, eu acho interessante trabalhar com o neurotóx associado, que é uma dupla maravilhosa. Aliás, né, na minha experiência, o Consciêncios com o Neurotox, essas duas fórmulas florais, elas fazem uma espécie de uma combinação entre elas, de energia, e conseguem melhorar, assim, no sentido de beneficiar com pessoas até que passam a vida de mau humor. Não sei se você já teve esse tipo de
de caso, mas eu já tive casos assim, ó, vou até contar uma agora, porque foi alguma coisa muito legal. Eu tinha uma paciente de muitos anos, uma senhora já com bastante idade, e ela contava de uma filha que era procuradora da justiça, mas era solteirona, assim, tinha uns 40 anos já, eu acho, e era sempre de mau humor. Ela, inclusive, morava com os pais, porque ela era tão mal-humorada que ela não conseguia nem morar sozinha. Ela ficava de mau humor com ela mesma, sabe? E era uma história assim. E essa senhora, ela começou a dizer para mim assim, nossa, minha vida é tudo maravilhoso, menos a minha filha que está sempre de mau humor. Eu queria muito que ela melhorasse, e ela não queria nem, a menina, a senhora essa não queria nem consultar, porque ela não achava que tinha nada, né? Sabe aquelas pessoas? Era uma pessoa que tinha dado certo na vida, se formou, passou em concurso público, estava super bem, então a questão era realmente algo de, talvez algo da sua essência, como você fala. Bom, eu mandei pela mãe, mandei usar o Consciêncios e o Neurotox. A gente sempre gosta de começar com várias vezes ao dia. Isso é algo que as pessoas também têm um pouco de dificuldade, porque você fica focado no bioquímico, fica pensando sempre em doses, né? Mas quanto que eu uso disso? Quanto que eu uso daquilo, né? E a gente está aqui pensando em informação. Então, se você está levando um floral informativo, informacional, é o número de vezes que vai entrar em contato com a informação e não tanto a dose em si, né? Mas a gente, claro, tem que ter uma concentração adequada para que se consiga passar essa onda informacional, né? Esses florais têm uma tecnologia atrás deles que faz com que eles carreguem uma informação. O que fica bem confuso na cabeça de quem não tem a visão, né, do nosso mundo quântico. Mas eu acho que as pessoas também podem simplificar isso e entender que é gotinhas ou géis que têm energia dentro e passa energia, e o nosso organismo é feito de energia, portanto, tudo entra em acordo. Então, o ideal, no caso do Consciêncios, eu prefiro usar em gel, mas é mania minha. Tem gente que não gosta de esfregar nada, né? Eu adoro esfregar tudo. Eu gosto de gel. Mas tem gel e gotas. Tem algumas coisas que tem gel e gotas, outras só gotas. Um ou outro que é só gel. E aí, o Neurotox só tem gotas. Só. A minha proposta é 4 vezes ao dia. Usar 4 vezes ao dia, quando acorda, no almoço, na janta, antes de dormir. Fácil, né? Não tem problema nenhum de interação, né, medicamentosa, porque não é remédio, está tomando um outro remédio, continua tomando, está fazendo tratamento, continua fazendo, não tem problema. Mas no caso dessa menina, desse caso que eu estou contando aqui, a mãe não conseguia fazer a outra tomar, porque ela dizia assim, não, imagina, e eu já ouvi muito isso, depois as pessoas, né, como eu digo, acabam entendendo que não é assim, né, mas eu já ouvi muito disso, imagina, vou tomar floral, já se viu, muitas vezes as pessoas não têm essa noção do que é possível, né, com o floral, e aí ela dizia, não vou tomar floral, não vou tomar floral, mas acho que a mãe, que já era minha paciente de tempo e já usava uma porção de coisas e tinha grandes resultados, começou a botar na água, ela tomava de manhã e de noite, porque ela passava o dia trabalhando fora de casa. Então, quando saía, quando voltava, tomava água com floral. Então, a água do floral ficou lá e todo mundo na casa tomava água com floral. Começou de modulou todo mundo, né? E aí, bom, isso foi se passando uns 6 ou 8 meses depois, volta essa paciente e me conta a história. E diz assim, pois é, doutora, sabe que a minha filha não adiantou, nem eu contando para ela, dizendo que eu contei dela para a senhora, que a senhora mandou ela tomar esses florais, nem assim ela quis tomar. Aí eu botei na água. E eu quero lhe dizer uma coisa, você sabe que ela está melhor? Ela agora, quando levanta, sorri, antes ela estava burrada, não falava com a gente, agora ela levanta e sorri. Quando ela chega de tarde em casa, ela não vai correndo para dentro do quarto, ela senta na sala, ela conversa com a gente.
mas eu acho que esse negócio está funcionando, diz ela. E eu disse, então continua fazendo, né? Bom, passou mais um tempo. Passaram-se, na verdade, 2 anos essa história dela usar. Como era uma paciente que ia pelo menos cada 6 meses, 8 meses lá, eu comecei a acompanhar, assim, ao longo do tempo. Bom, quando deu mais ou menos 2 anos, Leila, essa mulher, a minha paciente, chega no meu consultório, me trouxe um presente. Eu sempre fui muito abençoada, sempre ganhei um presente. Me trouxe um presente e dizia assim para mim, mas eu quero lhe agradecer. A senhora não imagina, a minha filha, e aí ela conta a beleza da história. A minha filha, ela ficou tão de bem com a vida e de bem com ela, que arranjou um casamento. Vai casar. Essa indicação eu não conhecia. Para arrumar casamento. E ela dizia assim, mas olha, ela era tão de mal com a vida e de mal com ela mesma, que nem namorado nunca tinha, pois quem que aguenta? Repelia, né? Repelia tudo quanto era pretendente. Doutora Rosângela, tem uma pergunta aqui, que ainda é dentro dessa dupla consciência neurotóxica, da Cristina Navarro. Ela está perguntando se seria bom para pessoas com síndrome do pânico. Qual é a sua experiência com síndrome do pânico com os moduladores? Fala um pouquinho aí para a gente. Na verdade, síndrome do pânico, tem que lembrar que ela está ligado com hiperinsulinemia. Então, uma coisa muito importante que as pessoas têm que ter em mente é que toda a vez que tiver um paciente com síndrome do pânico, um dos fatores, uma das situações que fazem com que haja a junção do emocional, do estresse, da angústia, da ansiedade, porque faz parte dos transtornos generalizados de ansiedade, né, dos TAGs, transtorno de ansiedade generalizado, ele está ligado também com a resistência à insulina e a hiperinsulinemia. Então, o que geralmente acontece na síndrome do pânico é que a pessoa já predisposta a isso, né, com grande ansiedade, com alguma situação desencadeante, por exemplo, vai chegando no trabalho e com aquela ansiedade, com aquela angústia, mas naquele momento que desencadeia o pânico, na primeira ou na segunda vez que houve a crise de pânico, há uma queda da glicemia por causa do aumento da insulina. Então, é mais ou menos assim, é uma reatividade ao aumento da insulina, fazendo com que haja uma sensação de que a pessoa fica sem conseguir ficar em pé. Então, dá uma sensação de angústia maior, porque pela hiperinsulinemia, com a hipoglicemia associada, então cai o açúcar no sangue, a pessoa tem a sensação de que vai desmaiar. E aí ela começa a ficar com sudorese, né? Fica toda suada, sudorética, baixa muito a pressão, dá taquicardia e dá hiperventilação. Então, são reações associadas que foram desencadeadas por uma ansiedade e angústia grande, tem um fator emocional importante, um ato desencadeante, mas a sensação fisiológica é de morte iminente. A pessoa tem a sensação de que vai morrer, mas isso por causa desse descontrole de insulina com a glicemia em função também do estresse, mas muito mais de um distúrbio já instalado de metabólico associado. Então, mesmo magros, mesmo pessoas que têm uma alimentação correta, que não comem muito açúcar, etc., podem ter esse tipo de situação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que associar a abordagem emocional com uma abordagem também ligada à correção da glicemia. Isso é fundamental. Enquanto não fizer a abordagem metabólica junto com a emocional, a gente nota que as pessoas não saem da situação. Elas, é claro que melhoram da ansiedade quando tomam medicamentos, porque faz bloqueio, né?
e acaba tendo a sensação de que melhorou, mas não resolveu nada, entenderam? Então, a pessoa até se sente melhor, toma medicação, consegue dar conta da sua vida, mas de vez em quando vai ter outra crise de pânico. Então, ela sempre vai ter a ideia de que nunca está bom, né? Não conseguiu melhorar de vez. E isso, nesta situação, é a falta deste cuidado. Então, como que nós podemos fazer essa abordagem? Através de uma modulação energética, com os florais quânticos e com nutrição celular. É fundamental a nutrição celular aí. E aí a gente vai propor também uma dieta com baixo carboidrato. Isso seria bem importante, pelo menos nos primeiros 60 a 90 dias. Então, uma dieta mais voltada para muita fibra, com muita verdura, né, com proteínas que sejam de alto valor biológico, né? Então teria que se dar um cuidado na alimentação, né, em que a pessoa pudesse diminuir bastante os picos de glicemia, porque pico de glicemia é pico de insulina faz muito mais insulina do que o necessário, cai a glicemia demais e dá crise de novo fisiológica daí, né, por uma ação fisiológica. Então, o que eu gostaria de lembrar vocês nesses casos é que nós podemos ajudar através de um óleo terápico, né, o cromo ion quântico é um grande aliado nesses casos, porque o próprio mineral cromo faz a modulação dessa situação, né, da hiperinsulinemia. Então, a gente usando o cromo no formato oligoelemento, que é uma concentração milesimal, junto com um monte de energia, né, que é algo extremamente interessante. Então, nós teríamos o cromo ion quântico. Eu recomendaria que usasse pelo menos umas 3 vezes ao dia, de preferência logo antes da refeição, mas não necessariamente nesse momento. As pessoas que trabalham fora de casa, eu gosto de simplificar a vida deles usando ao acordar, quando chega em casa tardinha, antes do jantar e antes de dormir. Dá perfeitamente para fazer 3 vezes ao dia. Também nós podemos utilizar a ideia do PUS, né? Aliás, hoje a gente tem usado, né, o PUS imunológico, como eu digo, né? Então, eu tenho aqui cobre, ion quântico, parlato, corretor enérgico, que são o cobre é o óleo terápico, o parlato e o corretor enérgico são florais, e eu estou fazendo aqui, na verdade, um mix, e eu coloco e bebo durante o dia inteiro. Toda a água que eu bebo, ela está aí com a energia, e um pinguinho de cobre para aumentar a imunidade, né? Na verdade, o que ele faz é um peteleco para que o nosso sistema imunológico naturalmente esteja apto, né? Modulado. E o parlato e o corretor enérgico vão ajudar também nessa energia da imunidade, na energia do nosso corpo vital, que é onde a gente realmente sabe que esses produtos têm uma ação fantástica. É assim que a gente pode fazer com qualquer floral. A gente pode botar dentro d'água, sempre que vai usar, chacoalha bem, como eu digo, mistura bem, toma de golinho em golinho, bochecha e engole, e você está tendo contato com essa informação. Isso pode ser feito também nesses casos, e a gente tem grandes resultados. Então, eu começo com essa proposta, que é uma proposta que não é muito conhecida no meio médico, as pessoas não lembram ou não conhecem muito essa ideia, e a gente tem grandes resultados quando a gente trabalha com essa ideia. Nós vamos também utilizar o consciências, acho bem importante, mas, na verdade, o que eu uso mais, no caso do pânico, é o Neurovit, mais do que o Neurotox. Os nomes são muito parecidos, né, mas são nomes de fórmulas florais. O Neurovit, ele tem uma característica de diminuir mais a ansiedade. Na verdade, é assim, ó, a modulação energética é como se baixasse mais aquela sensação de ansiedade da pessoa, sem deixar a pessoa lerda, tá? Não fica lenta, lerda, mole, não faz nada disso. Ele faz uma espécie de
é um modulador mesmo, né? Que a gente, quando toma, sente bem. A ideia do Neurovit é em qualquer idade, tá? Então, qualquer idade, se você quiser ajudar no sentido ansiedade, em qualquer idade, você vai ter um benefício bem interessante com o Neurovit. Ele não faz a gente descansar e dormir, assim, relaxar para dormir, mas ele realmente tem essa ação interessante. O Consciêncios, como a gente falou, ele faz uma forma de você perceber as coisas, então isso também é importante, né? Então, usaria o Consciêncios, então eu falei do Cromo, o Consciêncios e o Neurovit, tá? Esses 3. E aí eu vou dar mais um, que é o Calmales. O Calmales, o nome já diz, né, é uma formulação, também é uma fórmula floral, que tem uma característica de, além de dar uma sensação de que ficou mais tranquilo, esse sim relaxa. E aí eu passo para os pacientes com essa questão aí do pânico, o Calmales em gel. E eu digo assim, ó, como eles não têm nenhum problema, efeito colateral, nada, eu digo assim, ó, você pode usar esse gel, pega uma gotinha na ponta do dedo, tamanho de uma ervilha, põe no pulso, esfrega contando até 30, cada vez que você acha que vai te dar a crise. É interessante, Leila, isso, não sei se você repara com os seus pacientes, mas é interessante que quando você dá uma bengala, né, como eu digo, isso é uma bengala, né, você dá uma permissão para que ele sinta seguro. Qualquer coisa que me dê, eu vou usar o gel, né? Ela é como assim, ó, tenho algo a fazer naquele momento, né? Assim, e olha que interessante, eles usam o tubo uma semana, que tem 100 gramas, né? Uma semana. Aí eles se dão conta que isso realmente melhora, eles estão se sentindo bem. E aí, sabe o que acontece? O tubo passa a durar um mês, porque aí eles usam menos para lá melhor. Me dá a tua experiência com isso. Então, uma coisa importante também no pânico que eu tenho observado, doutora Rosângela, é fazer modulação do pâncreas com glicólio. Né? Então, assim, sempre eu olho esse aspecto aí do órgão também. Então, aí, junto com esses que você falou, a gente fazer a modulação do glicólio. Dependendo de como que a pessoa está, eu já peço para fazer aquele jeitinho, de 1 hora no primeiro dia, de 2 em 2 no segundo, até ficar de 8 em 8, né? E manter aquilo ali. Eu vejo que o resultado é muito bom também. Tem muitas perguntas, muitas. Eu queria falar um pouco mais de neurotox, mas eu não vou, porque tá vindo muita pergunta aqui. Eu vou adiantar, tá? Uma pessoa que eu não tenho o nome dela aqui, ela pede assim, por favor, me diga como regular o eixo do estresse, hipotálamo, pituitário, adrenal, e regular o nível de acetilcolina, pois está muito desregulado. Tudo isso gera depressão e baixa resiliência. Como é que está chegando o som, tá? Vocês estão ouvindo direitinho a minha pergunta? Eu acho que está com uma espécie de microfonia. Tá, eu tirei aqui o celular de perto, que pode ser isso. Vamos ver se melhora. É que eu estou respondendo ali pelo celular, que por aqui não dá. Mas aqui dá para ver a pergunta, eu vou repetir. Tá bom. Como regular o eixo do estresse, hipotálamo, pituitária, adrenal, e regular o nível de acetilcolina. Isso está muito desregulado, gerando depressão e baixa resiliência. Bom, o HPA, que é esse eixo do estresse, nós temos um produto, né, um floral chamado Feminino. O Feminino, ele faz uma modulação energética que resposta que as pessoas nos mostram ao uso dele é justamente como se desse uma quietada nesse eixo, né? Mas o feminino foi mais utilizado, aí, pelo próprio nome, para as mulheres na perimenopausa, na pós-menopausa, ou até mesmo durante a sua menacme, mas quando estão muito estressadas é interessante, porque é uma proposta energética de regulação. Então, quando a gente tem, no caso, mulheres, a gente pode usar o feminino e ainda, no caso de estar mais para o lado da energia baixa, né, no lado da falta de
com depressão, eu gosto muito de complementar com uma fórmula floral chamada Solaris. O Solaris, ele atua muito no plexo solar, né, a ideia é a energia do plexo solar, mas a gente nota que a resposta que a pessoa que usa tem é uma resposta de regulação da adrenal, né? Eu acho que isso é bem interessante. Então, me parece que é uma proposta interessante. Você pode juntar essas duas coisas. Nós temos o G-adrena também, que é um indutor frequencial interessante. Então, a gente vai ter, na verdade, o feminino nas mulheres e, no caso dos homens, né? Para a gente não oferecer um produto com nome de feminino, é a fórmula assim, a gente propõe usar ou separados, né? A gente pode usar a G-Mater, que tem uma proposta de modulação energética da pituitária e da hipófise, né? Isso tudo dentro de um campo de energia, né, do biocampo, e aí a gente pode usar o G-Mater com o G-adrena, por exemplo, o G-Mater com o Solaris, e aí a gente também vai ter essa regulação. Agora, resiliência, né, você precisa ter estrutural, né, resiliência é uma coisa de estrutura, não só de pensamento. Eu tenho notado que as pessoas melhoram muito a resiliência quando elas corrigem o terreno biológico. Você não tem visto que as pessoas ficam mais resilientes? O que você acha? Sim, eu concordo, sim. Essa inclusão dos solares aí, aqui para a gente é muito recente, né? Há pouco tempo que começou a aparecer recomendação de solares, mas eu tenho visto com os meus clientes um resultado muito bom, inclusive quando a gente junta o tônico flower, junto com o tônico flower, né? Diátese 3 também, para quem está em diátese 3, que tem ansiedade, depressão, porque tem aquela ansiedade, tem aqueles depressivos que também tem aquela ansiedade, né? Aquela angústia noturna, né? Não sei se é o caso dela aí. Mas vejo que funciona muito bem a correção com a diátese. Exato. Eu acredito que o terreno biológico é sempre muito importante. No caso das diáteses do Ménetrier, que eu acho fantásticas, né, já que a gente tem fórmulas florais que modulam a informação, né, a energia dos terrenos biológicos, acho fantástico mesmo que a gente possa trabalhar com as diáteses. Agora, de depressão, eu gosto mais do corretor enérgico, que eu acho que ele na minha visão, o corretor enérgico é um tipo de estimulante da energia vital. Eu sinto isso nele. Também da imunidade. E o tônico flower que você falou, eu acredito que a associação, agora é uma dica para todo mundo, vamos anotar a pérola do dia. Nós estamos no ano do sol, né? O ano do sol, ele é tanto para... Né, até aprendi com o professor Dálmio, querido, espero que ele esteja nos ouvindo, eu aprendi com ele que o ano do sol serve para mostrar as coisas, né, para a gente enxergar as coisas, né, porque traz tudo à luz, mas também é o ano que queima, que o sol tem o lado que queima, não é verdade? Então, a gente tem uma situação aí do ano do sol que a gente precisa de coerência. E o Solaris, ele entra em coerência com essa ideia universal, né, do ano do sol, e faz com que a gente não se queime, porque vai modular isso. Então, é interessante o Solaris com o tônico flower, porque o tônico flower é o que vai nos dar vigor, e aí sim melhora muito a resiliência, concordo com você, porque aí você vai trabalhar as duas coisas, né? O terreno biológico, no caso, um corretor enérgico, ou uma diátese 3 ou uma diátese 4, com o tônico flower, que dá o vigor, né?
E aí sim vai ter uma proposta interessante mesmo. Mas o Tônico Flower com os solares para este ano, gente, para todo mundo, vai ser fantástico. Bom, eu já estou usando, né? E tudo que eu aprendo por aí, eu entendo. Eu lembrei de um modulador que é o Energicept. O Energicept, eu acredito que vai trabalhar muito bem essa questão aí também. O desbloqueador celular, o Energicept, né? Aquele modulador, então, não sei. O Energicept, eu acredito que sim. Ele vai fazer a modulação energética mais voltada para o lado do cortisol, né? E aí entra na questão que eu tenho batido nessa tecla, de você sempre usar, quando você está pensando em modular energia para o lado de um hormônio, que na verdade não é isso, né? A gente fala assim para as pessoas entenderem, mas não é. A gente não está trabalhando com hormônio aqui, a gente está trabalhando com energia, né? Então, as pessoas, quando elas usam o Energicept, é interessante usar junto o Geadrena ou Solaris, porque aí você tem um efeito muito melhor. É mais ou menos assim, o órgão pede e a glândula tem energia para fazer. É mais ou menos dobradinha, né? Então, eu acho bem interessante também. Principalmente, eu vejo um efeito muito legal do Energicept nas pessoas que estão se sentindo, assim, muito sem energia. Aquela pessoa muito para baixo, mas sempre depois de um estresse muito grande, ou passando por uma situação de estresse muito grande, que é como se essas pessoas, elas fossem... É como se elas estivessem exauridas, né, esgotadas da sua energia. Você não sente assim também? Sim, eu posso falar da minha experiência. Depois que eu experimentei em mim, eu pude fazer com mais segurança dos meus clientes. Após o uso dele, vem uma alegria, uma motivação, que você fala, oh, sou o dono do mundo, eu posso fazer, né? Isso foi o que eu senti quando eu especificamente usei. Né? Então, assim, eu acho ele bem interessante. Eu posso seguir, porque tem mais perguntas. Eu estou olhando aqui o tempo, sei que você tem uma live, né? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Sobre demência, Norma Veras. Ela pergunta, qual a sua sugestão para a demência do Parkinson? Ups! Chutei o balde aqui. Eu vi que o negócio tremeu aí. Eu chutei a mesa do computador. Bom, demência por Parkinson. Isso. Eu gostaria de lembrar a vocês que Parkinson é uma situação, né, causada por uma oxidação dos núcleos da base no cérebro. Então, esses núcleos são os que produzem dopamina, né? Então, os núcleos da base, eles fazem eles começam a não produzir dopamina adequadamente, porque entram em oxidação, e vão levar uma alteração de uma coisa chamada placa neuromotora, e ao longo do tempo pode haver uma deterioração cerebral, levando a essas demências, mas mais adiante, né? E aí, o que a gente tem feito, e que eu acho que tem ajudado muito, né, nos pacientes, eu até lembrei agora de alguns casos, mas o que a gente tem feito em termos de propor uma modulação energética complementar para o Parkinson é Brisium, Mentalis, a gente pode usar consciêncios também, e às vezes eu substituo Mentalis por consciêncios, porque eu acredito no consciêncios no caso de prevenção se você pensar que toda demência é uma deterioração, né, de você ter o entendimento de você mesmo e das coisas, e o consciêncios faz uma energização dessa ideia, né, dessa forma, então, se eu mantiver em energia alta a minha capacidade de autoconsciência, então eu também vou ter uma diminuição da deterioração disso, então diminui a
demência, ou a possibilidade de aparecer a demência. É uma das situações que eu acho importante da gente lembrar. Agora, o que mais que a gente vai fazer, então? Brisco mentalis synapsum. Então, são fórmulas florais. Quando a gente junta essas três, a gente tem um resultado muito legal. Além disso, nós também podemos usar o psicodrem, que é outra pérola do dia, anotem aí. Nós usar consciências com psicodrem, esses dois juntos, eles amplificam a energia do aprendizado, do foco, da memória, da formação da rede neural. Você não acha que isso tem bastante resultado? Eu, pelo menos, tenho muito resultado com isso. Doutora Rosângela, tem duas perguntas aqui sobre... tem duas perguntas aqui sobre cabelo. O Paulo pergunta, está pedindo alguma dica para voltar a crescer cabelo nos calvos. E a doutora Elisa está perguntando qual floral recolore os cabelos brancos. Estou colocando a pergunta, mas eu vi que você me perguntou alguma coisa sobre psicodrem, né? Desculpa, eu acho que eu estou ficando agitada por causa do tempo. Mas eu sou muito fã do psicodrem, eu acho que o psicodrem é maravilhoso, né? A gente tem trabalhado com psicodrem naquelas pessoas que estão querendo fazer desmame de medicação psicotrópica, né? Tem ajudado bastante. Quando eu trabalho com psicodrem, já tive 2 casos de trabalhar junto com um psiquiatra, né? Então, assim, o cliente veio para fazer terapia comigo de biomagnetismo, não tinha nada a ver com frequencial, e aí eu comecei a introduzir o frequencial, e o psiquiatra notou a resposta boa e perguntou o que está acontecendo, o que você está fazendo. Além disso, né, e eles têm medo de falar em floral, né, de falar porque o médico, na maioria das vezes, não aceita. Aí eu falo, não, você vai falar que está usando um frequencial quântico, modulador quântico. Então, assim, a resposta foi muito satisfatória, tá? Nesses desmames. Respondi a pergunta? Foi essa a pergunta? Era isso mesmo. Eu lembrei agora da Cristiane Tenório, né, uma psiquiatra e nossa professora da pós-graduação também. Ela também tem grande experiência usando florais e um método de mudança de crença, né, o Psyche. Ela tem mais de 300 pacientes que ela conseguiu também grandes resultados. E ela fala muito do psicodrem, eu acho que é bem isso. Então, acho que a gente está bem com bastante experiência já clínica, na verdade. Eu gostaria de lembrar que a gente precisa também ter em mente a nutrição, né, de toda esse sistema neurológico. E uma dica, porque eu gosto muito de juntar a informação com a nutrição. Eu sempre falo assim, ó, informação, nutrição, informação, nutrição, informação, nutrição. As duas coisas juntas é que funcionam. Lembre que nós somos seres feitos de energia, que estamos vivendo uma experiência material, né? Nós somos luz colapsada em matéria. Então, nós precisamos de luz, que é informação, mas precisamos também da matéria-prima colapsada na matéria, que é para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo todo funcione integralmente. Em função disso, né, eu tenho falado bastante na possibilidade de a gente já ter pronto dentro da IDR, que é em gestão diária recomendada da Organização Mundial de Saúde, produtos que são de alta qualidade em termos da escolha da matéria-prima, em termos de matérias-primas que já chegam para dentro da cápsula com uma ampliação da onda de vibração, né? E é o caso do Vitalzen e o Magcatal. Esses dois produtos, anotem aí, Vitalzen e Magcatal, são os nomes dos produtos, que são fórmulas, no caso do
Cacau é o magnésio, que é fantástico, lindo, maravilhoso. Agora está até em moda, porque o pessoal está todo mundo falando, mas magnésio é bom para a imunidade. É bom para a imunidade. Lembra que é o magnésio que ajuda a fazer anticorpo e ajuda a fazer também fagocitose. Mas tem que lembrar que o ideal é ele ser colapsado, complexado com a lisina, o lisinato de magnésio. E aí a gente tem no Magcatal o taurato, o lisinato e o bisglicinato de magnésio. Então, o Magcatal é um produto único no mercado. Eu tenho o maior prazer de dar um nome comercial, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda, não vendo esse negócio, mas tomo e recomendo, é o único que tem no mercado. E eu sou tão feliz com esse produto que quando disseram para mim que a Anvisa tinha liberado a fórmula, eu escrevi um artigo de 11 páginas sobre ele, e eu gostaria até de poder colocar isso à disposição de todo mundo. Eu tenho até colocado, mas talvez as pessoas não tenham acesso. Eu quero que todo mundo leia da importância do magnésio. Então, o magnésio é fundamental como nutrição, e no caso do Vital Zen, ele tem os aminoácidos, né, que é lisina, leucina, isoleucina, valina, são essenciais, o triptofano, que é essencial também, e ele também tem um pouquinho de glutamina. Então, você viu que a gente, com esses aminoácidos, faz bainha de mielina, esses aminoácidos fazem também neurotransmissor, né? São matéria-prima para o sistema neurológico. Nós temos nele também um pouquinho de zinco e um pouquinho de selênio e de magnésio, mas é pouco, 75 miligramas só na fórmula, então precisaria complementar. E aí nós também temos o complexo B, as principais do complexo B, que é B3, B6 e B12, para fazer triptofano virar serotonina, e também temos a vitamina C como a catalisadora, né? Então é um produto tão maravilhoso. Essa é uma fórmula minha, eu testei essa fórmula anos a fio no meu consultório. Era uma fórmula que eu manipulava para os pacientes, né? E aí, quando me convidaram para mim dar palpite, como eu digo, né, nas fórmulas da Catal Médica, eu fiquei muito feliz que eles aceitaram em produzir. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a uma fórmula tão fantástica, que é uma fórmula nutricional específica para o sistema neurológico. Então, eu acho fundamental, já que a gente está falando de saúde mental, de lembrar que nós temos que nutrir. E a gente tem pronto no mercado um produto de alta qualidade com a fórmula pronta, que é o Vital Zen, né? Então, Vital Zen, Magcatal e ômega 3. O ômega 3 é fundamental também para a bainha de mielina. Eu quero lembrar aqui que a aprendizagem é fundamental a bainha de mielina. As pessoas lembram da bainha de mielina quando tem doença desmielinizada, mas essa é quando já está doente, né? A gente tem que manter as nossas bainhas de mielina funcionando bem. Qual era a pergunta mesmo, Leila? Sim, vamos voltar aqui à pergunta. O Paulo Borel, ele pergunta, dá uma dica para voltar a crescer cabelo nos calvos. Bom, tá bom que fica na cabeça o cabelo, né? Eu vou colocar outra também, que também tem a ver com cabelo, que é a doutora Elisa que perguntou, né? Qual floral recolore os cabelos brancos? Tá. A proposta era a gente conversar sobre saúde mental, já que imagina que a mente está na cabeça, a gente vai falar do cabelo. Na verdade, a ideia é que a mente está em todo o corpo, né? Na verdade, ela é de acordo com os estudos de Amit Goswami no livro dele, O Médico Quântico, a mente é um corpo de energia, né? Que nós temos, que é o que nos dá o significado e determina que nós somos isolados, né, do todo. Então, a mente é uma enganadora, que faz com que a gente pense que a gente está fora do resto, né? Então, isolados, quando na verdade, separados, e na verdade nós fazemos parte de uma energia geral do universo, mas tudo bem. Cabelo. A pessoa que é calva, as calvícies, a gente tem que saber qual é a causa da calvície.
porque nem toda a calvície é possível, né, de resgatar. Se for um início, uma queda de cabelo acentuada, está começando o processo, a gente pode ajudar muito, e eu tenho grandes resultados. Agora, se não tiver mais bulbo capilar, né, aquele totalmente calvo, que já não tem mais, né, que está lisinha a cabeça, não tem mais os buraquinhos lá quando sai o cabelo, aquilo lá não tem o que fazer, né, gente? Vamos ser honestos, a gente não faz milagre, a gente faz ciência e tecnologia, não faz milagre. Então, assim, o bulbo capilar, ele precisa existir para a gente estimular, certo? Se nós vamos fazer um protocolo de queda de cabelo, a gente pode ajudar em várias situações. O mais comum da calvície masculina é porque a testosterona queima, né, o bulbo capilar, porque faz uma espécie de diminuição de circulação no couro cabeludo. Então, eu recomendo que aqueles que estão fazendo aquela calvície característica, né, da calvície androgênica, eu recomendo que comecem a estimular a circulação do couro cabeludo, fazendo bastante massageamentos, né? E eu tenho a proposta do uso em gel do Somatus. O Somatus em gel, ele faz uma espécie de ampliação da energia dos fatores de crescimento naturais da gente. Ele faz uma modulação. Pelo menos essa é a resposta que a gente vê quando esfrega na cabeça. Então, e eu gosto muito de associar os sulfânicos. Então, sulfânicos, que é uma outra fórmula floral interessantíssima, essas duas fórmulas em gel, massageando o couro cabeludo de manhã e de noite, ele não meleca o cabelo, o couro cabeludo, não precisa lavar depois, pode simplesmente massagear e deixar que seca, sem problema. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, mandar usar 2 vezes ao dia. Coloca o gel na ponta do dedo e faz massagem mesmo, assim, ó, contando até 30, 1, 2, um depois do outro, até mais. O ideal é que fizessem uns 2 minutos de massagem. Isso ajuda muito. Para estimular ainda mais, eu gosto muito da fototerapia, aquele BIOS, né? O BIOS tem uma fototerapia de LED, né, uma LED terapia, que tem uma característica, ele tem 400, ele está em 600 e... esqueci. Ele está em 600 e poucos nanômetros, que é exatamente no finalzinho do vermelho antes do infravermelho, tá? É bem ali, vermelho e infravermelho a cor. Isso é comprimento de onda, tá? Que dá a cor. 630 nanômetros, lembrei. Essa LED terapia, a vantagem desse aparelho é que ele tem um raio amplo. Então, não é pontinho que nem laser, que nem as LED conhecidas. Tem que ficar fazendo trocentos pontinhos. Você coloca em 4 quadrantes e ele faz todo o couro cabeludo. E o que acontece com a LED terapia é que faz justamente a melhora da microcirculação, que é onde está o problema, tá? Então, essa é uma dica legal. E aí, o que a gente vai tomar? O Negrin. O Negrin ajuda a fazer a melhora do pigmento, né, que é o que vai dar cor ao cabelo. Então, ele faz uma espécie de modulação energética de pigmento de corpo de cabelo, mas o que ele mais faz, que eu acho fantástico, o Negrin, é melhorar a qualidade do fio. Ele realmente é importante no caso de quedas. Agora, se está tudo perdido, né, o cabelo está todo branco, eu acho que não adianta tomar o Negrin. Ajuda para melhorar a qualidade do fio e tudo, ele fica mais cinzinha, assim, sabe? Parece que passou uma rinçagem, alguém lembra disso? Nós somos do tempo da mensagem. Mas se tiver no começo, né? Então, aquela pessoa que está começando a ficar com os cabelos brancos e ter assim, fio aqui, fio ali branco, a gente nota realmente que melhorando, modulando a energia dessa pessoa, usando o Negrin, uma das respostas é mesmo melhorar a cor do cabelo, sabia? A gente tem bastante resultado nisso. Eu tenho 2 feedbacks de Negrin aqui. E só uma coisa,
Para cabelo é fundamental a nutrição com colamin, que é colágeno quântico, que tem informação associada, então tem informação com nutrição no mesmo produto, né? Ele tem a nutrição, que são os aminoácidos do colágeno, e esses aminoácidos passam pela tecnologia de ressonância, fazendo justamente a vibração de ressonância com pele, pelo, unha, mas também com elastina, que é só ele que faz, com articulação, e aí também com todos os colágenos, porque a gente faz mais de 20 tipos de colágeno. Então, interessantíssimo isso, importante que se pense sempre no colamin, até como uma proposta nutricional de prevenção, né, de perda do colágeno ao longo do tempo, e no caso, o outro produto fundamental para melhorar cabelo é o Oxivit. Pouco falado, né? Oxivit. Ele foi desenvolvido também, é uma fórmula minha, ele foi desenvolvido também pensando no tudo que precisa para as enzimas antioxidantes naturais do nosso corpo sejam, né, sejam bem produzidas pelo nosso corpo. Elas são metaloenzimas e precisa de minerais. Então, é uma fórmula que tem aminoácido, mineral e vitaminas. Então, Oxivit, na verdade, tem vitaminas e minerais, não tem aminoácidos. É vitaminas e minerais próprio para isso. São 2 cápsulas por dia com refeição, também tem com vitaminas antioxidantes. É um produto muito interessante que eu recomendo todo mundo usar. Então, eu queria falar do Negrin, doutora Rosângela, o seguinte, uma coisa bem importante do Negrin. O Negrin, ele não vai fazer não vai tingir o cabelo como uma tintura faz, como um tonalizante faz. Mas ele traz uma vitalidade para o cabelo, como você falou. Como que eu vou colocar? Eu tenho 2 casos aqui de jovens, 20 e poucos anos, que já estava começando o cabelo a ficar branco, e com o uso regular de Negrin, estabilizou. Então, assim, não é que o cabelo ficou preto de novo, mas estabilizou. A tendência é que se não estivesse usando Negrin, já estivesse tudo branco, né? E está estável. E um outro caso de uma senhora que já estava substituindo as tinturas, o cabelo está maravilhoso, lindo. Você vê que o fio está nutrido, viçoso, e aquela tonalidade cinza da rinçagem. Exato, fica bonito, fica bonito. Bem bonito mesmo, né? Porque senão as pessoas ficam achando que a gente está falando de um milagre. Eu vou usar e meu cabelo vai voltar a ficar escuro novamente. Mas não exato. Acho importante que a gente coloque essas situações reais, né? Porque sim. É diferente, as pessoas ficam achando que a gente faz mesmo, né? Como eu digo, milagre, não. Ainda não. Tá. Posso seguir aqui com a outra pergunta? Também não aparece o nome para mim. Ela fala assim: agradeço por liberar essas informações para todos. E pergunta: existe algum frequencial para ajustar a progesterona desequilibrada em homens e alterações de ácido pirúvico? Na mesma pessoa? Essa pessoa ela perguntou sobre o eixo. Tá, então não é a assim, mesma pessoa. a progesterona deixa eu pensar, né? A progesterona... Tome um golinho da água. Tome um golinho de água para hidratar. Então, a progesterona, a gente sabe que pode modular a energia das pessoas que estão com déficit de progesterona, e a resposta é uma melhora da progesterona, utilizando, no caso dos homens, o erectus associado ao Procept. Isso. Erectus mais Procept. Esses 2 produtos, eles fazem um efeito muito interessante. No caso das mulheres, a gente usa o feminino e o Procept, é o mesmo, tá? Feminino com Procept,
no início daquela perda da progesterona, antes, ali naquela fase de perimenopausa, pré-menopausa, os 30 e poucos anos, ali perto dos 40, a mulher começa a diminuir a progesterona, e ela tem uma porção de alterações que ela nem se dá conta do que é, né? Então, você pode usar feminino com Procept umas 3 vezes ao dia. E no caso ácido pirúvico. Não, no caso dos homens, a gente associa erectos com Procept e tem o mesmo resultado, tem um resultado maravilhoso. Inclusive, ao longo do tempo, a gente nota que modula mesmo a produção. Isso que sem usar hormônio nenhum, o que é a melhor parte, né? A gente não está quimicamente, a gente está fazendo uma espécie de orientação para que esse organismo se autorregule, né? Bom, em relação ao ácido pirúvico, estou aqui pensando, o que a gente sabe, assim, na hora me passou pela cabeça, o ácido pirúvico tem a ver com o ciclo de Krebs, né, que vai acabar fazendo o ciclo de Krebs andar. E a gente tem um produto chamado Krebs, que é extremamente interessante, né? Ele é de uma linha de florais que tem as informações ali, a modulação energética da homotoxicologia lá de Herkweg, né? Hans Herkweg, aquele médico alemão da década de 50, um homeopata, que, aliás, ele tinha essa visão energética e ele chamava isso de cibernética da saúde. Olha que nome interessante, né? Ele falava muito da cibernética da saúde. Hoje eu entendo, quando eu leio as coisas dele, eu acho ele uma pessoa assim, brilhante para a época, ele foi, né, à frente do seu tempo, e eu entendo perfeitamente que ele estava se referindo ao quântico, que a gente hoje tem a noção, em função de que as teorias quânticas evoluíram para o lado da saúde. Mas eu faria o uso do Krebs, e em termos de nutrição, eu daria a coenzima Q10, tá? Aliás, nós temos o multicatal, que é também uma forma interessantíssima de complemento alimentar, que tem coenzima Q10 e dá realmente bastante energia para as pessoas, né? Com uma nutrição muito adequada. Próximo. Bem, né, aqui não temos mais perguntas, o pessoal está agradecendo. A doutora Elisa está falando parabéns, que ela amou, espero mais encontros. A Marise fala gratidão para mim, para você, adorou as informações. Que bom. Obrigada, gente. A Noemi também fala gratidão, né? O Durval também, Durval de Oliveira. A Ângela Gonçalves fala, como sempre, informações valiosas, gratidão. Obrigada. A Sueli fala, está sendo ótimo ouvi-las. Dose Exata Pelotas, muito obrigada por estarem aí. É isso. Bom. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, e a gente pode repetir aí nos próximos dias, vamos ver como é que ficam nossas agendas, né? Isso, vamos ver. As pessoas podem interagir com a gente e, ao mesmo tempo, estar cada um na sua casa, né? Dessa proposta aí da nossa quarentena, que não se sabe quando termina. Eu quero agradecer muito, né, as pessoas que estão aqui acompanhando, porque são muitas lives, tem hora que a gente realmente já está cansado de ouvir lives, e para mim é muito, eu fiquei muito agradecida por ver as pessoas aqui nos ouvindo, né? Quero agradecer, assim, enormemente do fundo do meu coração, e que eu me coloco à disposição, tá? Independente de ser na live, pode ser por WhatsApp, se precisar de tirar alguma dúvida, eu posso compartilhar o pouco que eu sei, que já é alguma coisa, eu acredito, né? Não seja modesta, você já sabe. Então, lhe passo a palavra. Então, eu gostaria de agradecer também, agradecer essa oportunidade de estar aí com vocês, né? E dizer exatamente que o que importa mesmo é a gente poder espalhar o bem, né? Tem tanta gente falando coisa mal e ruim, etc., né? O tempo todo, a gente tem que passar as coisas boas, as possibilidades, mostrar que existe isso, e que nós podemos ajudar as pessoas a utilizar esse tipo de proposta, né, de junção, de integração com tudo que a gente já tem nesse mundo.
e dizer que a Brasília está muito bem com você, Leila. Eu gostaria que as pessoas realmente vissem o quanto que você tem de experiência, de anos e muito estudo. Vejo você sempre muito ligada, então eu fico muito feliz de ter você também no nosso time. Gratidão. Eu sou apaixonada, né? Então, assim, para mim é diversão falar nesse assunto, né? Estudar esse assunto, então eu acho maravilhoso. O que eu puder compartilhar, uma coisa importante que eu gostaria de falar também aqui é o seguinte, quanto que a gente amplia a consciência quando a gente começa a usar esses frequenciais. Então, assim, é uma ampliação de consciência que você não consegue medir, é muito sutil. Mas quando você vê, a vida está fluindo nesse fluxo quântico, né? Então, eu acho isso lindo, eu acho que é maravilhoso, e poder também aliviar, né, o sofrimento da pessoa de uma forma tão simples, não invasiva, sem efeitos colaterais. Isso, para mim, é o máximo, eu acho que isso é incrível. Então, assim, eu sou muito agradecida ao Criador por nos dar essa oportunidade e a vocês que propagam, né, isso aí, que nos ensinam. Então, é isso. Que bom, Quero convidar as pessoas também para a sua próxima live, agora às 18 horas, né? Doutor Orosco. Então, já são quase 17h30, acho que a gente precisa se despedir para descansar um pouco também. Isso. Né? Isso aí. Tá Isso bom, aí. querida? Tá gratidão, tá? Você é maravilhosa, vamos marcar novos encontros. Tá bom? Beijão. Tchau. Tchau, tchau.